Ali a gravação. Quando começar, eu começo. Pronto. Boa noite de novo, né? Eu vou começar pela lista de preparação de álcoois. E se tiverem dúvidas, podem falar comigo. Quiser ter uma capinha bonitinha, tudo. A primeira questão. Identifique os reagentes que você usaria para realizar as seguintes transformações. Essa é a letra A. Vocês colocaram o que nela? Isso é só uma revisãozinha para dizer que nem todos aqueles mecanismos que você vai ver na preparação de álcoois através da redução vão ser aqueles reagentes. Você pode preparar álcools através de outros reagentes de assuntos anteriores. Nessa daqui, vocês colocaram o quê? Nada, né? Vou pegar aqui o laser. Primeiro, a gente vai ter que analisar que substrato é esse. A gente sabe que é um aleto de alquila, porque tem um bromo aqui, junto de aleto, do reagente alquil. E ele é terciário. E vamos saber que o produto principal dele é um álcool também. Então, houve uma substituição do grupo bromo para o grupo hidroxila. Aí, como é um substrato terciário, nós sabemos na orgânica 1 que substrato terciário ocorre a substituição através do mecanismo de SN1. Então, para ser SN1, o nucleófilo precisa ser fraco. E como a gente adicionou OH, o único nucleófilo fraco para adicionar OH na substância é a água. É esse. Dúvidas nele? Eu tô sozinho. Não, sem dúvidas. Eu não tô vendo o chat, não. É como quando ninguém fala, eu tô falando sozinho. O mesmo caso desse. Um aleto de alquila. Cadê? Aleto de alquila, só que agora é primário. Em primário, a gente sabe que vai ser um SN2. E para ser uma substituição do tipo SN2, o nucleófilo, para ser adicionado um OH, precisa ser um nucleófilo forte, ou seja, uma base forte. Pode ser qualquer base forte, a gente pode colocar aqui. Aí eu coloquei hidróxido de sódio, porque é uma base forte mais simples que tem. Nesse caso agora, o material de partida é um alqueno, ou seja, vai ter uma eliminação dessa ligação dupla para ter uma adição do grupo hidroxila aqui. E essa hidroxila foi adicionada no carbono mais substituído, ou seja, ele aderiu à regra de Markov-Nikov, quando a substituição ou a adição do grupo é no produto mais substituído. Então, para ser uma adição do Markov-Nikov, vamos usar uma hidratação catalisada por ácido, onde esse ácido vai ter lá o mecanismo todo para ter a adição da hidroxila aqui dentro, desse carbono terciário, mais substituído. Alguém está falando? Alguém está falando aqui? Entenderam essa? Sim. Beleza. Ponto. O Alan, não entendi muito bem, não. Explica de novo, por favor. A gente tem uma ligação dupla, né? Aqui. Então, é um alqueno. Para adicionar um hidroxila no alqueno, a gente tem que fazer uma hidratação catalisada por ácido. E o ácido aqui é o H2SO4, um ácido muito forte para adição do grupo hidroxila. Depois vai ter um mecanismo todo. Aí, no final, a água vai entrar aqui como a adição de uma água com outro hidrogênio. Aí, como é uma hidratação catalisada por ácido, o catalisador ele nunca é consumido na reação. Então, esse ácido mesmo vai retirar a hidroxila que vai estar aqui junto, formando
hidroxila não, o hidrogênio, formando a água sozinha, a hidroxila sozinha. Você Entendeu? pode voltar a letra B rapidinho? Entendi. Pronto, pode passar. Beleza. Pronto, nesse caso, mais uma vez, é um alqueno, só que a hidroxila foi adicionada no carbono menos substituído, certo? Quando é no menos substituído, a regra é de anti-Markovnikov. E a única adição de hidroxilas no carbono menos substituído é usando o quê? A hidroboração oxidação. Onde BH3-CHF vai ser reagido primeiro, depois vai ter o peróxido e a base para retirar o próton que tem. Ó, a adição de hidroxila no carbono menos substituído sempre é anti-Markovnikov. E nesse caso vai ser a hidroboração, porque é o mais simples de saber também, por conta do peróxido que tem aqui. E é isso. Dúvida nela? Ou ainda tem um mecanismo? Não. Até hoje eu não sei esse mecanismo direito. Agora é a mesma coisa, só que agora eu coloquei, é para testar, só para treinar, o nome do composto, para vocês escreverem ele e reagindo, colocando reagentes e os produtos todinho que tem na reação. Ó, um hexeno é esse daqui, álcool primário. Aí, para ser álcool primário, vai ter que usar o quê? Como eu tinha falado anteriormente. É uma adição anti-Markovnikov. Então, vai usar o BH3-CHF, H2O2 e NaOH. Fizeram assim também? Quem fez? Sim. Certo. Mais alguém? Cadê? Achei. Nem sei onde estava mais. Aqui. Pronto. Agora esse é o 3,3-dimetil-1-hexeno. É aquela mesma molécula de antes, só que com duas metilas no carbono 3. Ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Tem duas metilas. Vai formar um álcool secundário. Para formar um álcool secundário, a gente pode usar o quê? A oximercuração, demercuração. E por que não a gente não usaria a hidratação catalisada por ácido aqui nesse caso? Alguém pode falar? Porque se fosse uma hidratação catalisada por ácido, poderia ter o rearranjo. Rearranjo da metila. Isso, da metila. Aí a oximercuração, demercuração, ela age para não ter esse rearranjo de metilas. 2-metil-1-hexeno. É a mesma coisa, só que uma metila no carbono 2. E quer formar um álcool terciário. 1, 2, 3. No carbono 1, carbono 2. Tem uma metila aqui. Aí, para formar um álcool terciário, a gente vai ter que usar o quê? Uma hidratação catalisada por ácido, porque é mais simples também e é mais fácil de encontrar. A gente poderia também usar a oximercuração, demercuração, só que os reagentes são mais caros do que esse daqui, o H2SO4. Então, é mais viável financeiramente fazer com a hidratação catalisada por ácido com H2SO4. Pronto, agora é sobre o assunto em si. Em cada uma das transformações, indique se o material de partida foi oxidado, reduzido ou se o estado de oxidação permaneceu alterado. Tente encontrar a resposta sem calcular o estado de oxidação, só de olho, depois usando os cálculos para comparar. Preciso de ajuda aqui.
essa cetona aqui, formando para esse dialeto, não lembro o nome, vicinal não, vicinal aqui, geminal, ocorreu a redução ou a oxidação ou não aconteceu nada? Quem fala? Ninguém? Beleza. Vamos fazer o Nada. cálculo. Eu separei aqui esse carbono daqui. A gente quer saber o estado de oxidação desse carbono. Então, vai ter toda aquela divisão. O átomo mais eletronegativo fica com todos os elétrons da ligação e átomos de mesma eletronegatividade dividem eles. Então, o carbono ele tem o número... Tem 4 aqui, 4 elétrons na última camada de valência, menos 2, que são os dois elétrons que estão participando da ligação de carbono. Então, 4 menos 2, mais 2. O estado de oxidação dele é mais 2. Nesse caso, aqui. Mesma coisa, separei eles. Átomos de eletronegatividade maior, fica com todos os pares de elétrons. E iguais, eles dividem. Então, 4 menos 2, igual a mais 2. Ou seja, ele saiu de mais 2 e foi para mais 2. Não alterou o estado de oxidação dele. Entenderam? Sim. Vamos lá para esse. Só de olho aqui, vocês acham o quê? Que reduziu, oxidou ou se manteve inalterado? Olhando todos os substituintes que tem, sendo que aqui é um hidrogênio, aqui é um oxigênio, e aqui é carbono, e aqui é oxigênio também. Reduziu ou oxidou? Ele reduziu, né? Não, ele oxida. Tá, porque... Entendi. Oxida é quando ele aumenta o número de oxidação. E reduz é quando ele reduz. Então, vamos lá. Aquela separação de elétrons. Átomos de eletronegatividade maiores ficam com todos os elétrons e iguais se separam. Fica um para cada. Então, 4 menos 3, que é 1, 2, 3, igual a mais 1. Agora é nesse caso aqui. Tem 1, 2, que ficou com oxigênio, porque ele tem eletronegatividade maior do que o carbono. Mesma coisa aqui, e aqui ele dividiu. Ou seja, esse carbono aqui só tem um elétron. Falando assim. Então, 4 menos 1 mais 3. Ou seja, o estado de oxidação desse carbono saiu de mais 1 para mais 3. Quando ele aumenta, ele oxida. Para esse aqui. Só de olho também. Vamos falar o quê? Olhando os substituintes que tem. Ele... Reduz. Alguém falou. Ele reduz, eu acho. Agora, fazendo as contas, hein? Mesma coisa. Átomo de eletronegatividade maior fica com todos os elétrons iguais, eles dividem. 4 menos 1 mais 3. Agora esse. Mesma coisa. O carbono tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Então, 4 menos 5 menos 1. Então, quando ele sai de mais 3 para menos 1, ele diminuiu o estado de oxidação, ele reduziu essa transformação aqui foi uma redução. E esse daqui? Olha a eletronegatividade desse. Eu acho que vai ficar inalterado. Inalterada. Porque esse daqui foi mais 3, esse aqui mais 3. Então, mesmo caso, não importa o átomo aqui. O que importa aqui é a eletronegatividade. O cloro sempre vai ser mais eletronegativo do que o oxigênio. E aqui, o oxigênio sempre vai ser mais eletronegativo que o carbono. Sim, aqui é carbono, falei oxigênio. Se não tirou. E nesse daqui? Olhando os substituintes. Aqui tem uma ligação dupla, aqui não tem. Aqui tem o hidrogênio. Ele oxidou. Aqui ele saiu de 0, mesmo aquela continha, para mais 2. Por conta dessa ligação dupla aqui, não vai ter nenhum hidrogênio para fazer ligação. Então, ele vai sair de 4 menos 2.
Então, o estado de oxidação desse carbono daqui vai ser mais 2. Então, ele saiu de 0 para mais 2, ele sofreu uma oxidação. Pronto. Essa cetona cíclica para esse éster cíclico, que é uma lactama. Vocês acham o quê? Aqui é carbono, aqui é carbono, aqui é carbono, oxigênio. Reduziu, oxidou. Acho que reduz. Não, ele oxida, porque vamos mostrar na conta. Vocês entendem, né? Porque aqui ele vai dividir, porque é a mesma eletronegatividade entre carbonos, e aqui ele vai doar, entre parênteses, entre aspas, para o oxigênio, porque ele é mais eletronegativo. Nesse caso, não. Aqui eu esqueci de botar um pontinho aqui. Vamos fingir que o laser é ele, esse pontinho. O oxigênio, os oxigênios ficaram com todos os pares de elétrons, e o carbono ficou só com um. Então, 4 menos 1 mais 3. Ele saiu de mais 2 para mais 3. Ocorreu um aumento no estado de oxidação, ou seja, ele oxidou. Foi oxidado, na verdade, né? Agora, mecanismos. A parte mais chata. Ô, Alan, volta ali rapidinho, porque deu um bug na minha cabeça. Por favor. Em qual parte? É porque, tipo assim, se ele tava ligado ao carbono e o carbono, aí era pra ficar mais de boa. Por que quando ele ligou o oxigênio, que é mais eletronegativo, aí eu não entendi. Ó, aqui ele não tem nenhum hidrogênio, certo? Aqui é só ligação Certo. dupla. Então, esse carbono só está ligado a 3 átomos. Nesse caso, como carbono e carbono têm a mesma eletronegatividade, eles vão ter uma separação iguais de pares de elétrons. Esse fica com um e esse fica com o outro. Mesmo caso desse. Agora, nesse caso, o oxigênio ele tem uma eletronegatividade maior. Então, como é uma ligação dupla aqui também, não é? Sim. Ele ficou com todos os pares de elétrons. Então, esse aqui está com 2 elétrons. Então, 4 menos 2, mais 2. O estado de oxidação desse aqui é mais 2. Desse carbono daqui. Agora, aqui não. Ele tem 2 elétrons, ele está ligado a 2 elétrons, 2 átomos eletronegativos. E aqui só estava ligado a 1. Então, os átomos eletronegativos ficaram com todos os pares de elétrons do carbono, da ligação carbono-oxigênio. E aqui ele ficou só com um, que é esse laser aqui. Ah, entendi. Tá, agora entendi. Obrigada. Nada. Uma parte difícil. Mecanismo, né? Ó, vai ter uma redução de um aldeído, vai formar um álcool. Nesse caso vai ser um álcool primário, né? Porque o aldeído sempre forma álcool primário. Aí vai ter o hidrogênio, vai se ligar a esse carbono da carbonila, desfazendo a ligação C-O, certo? Depois, esse íon alcóxido, ele não é estável. Então, ele vai precisar de um próton para se estabilizar. O próton que tem aqui é o da água. Então, isso aqui vai pegar o próton da água, o hidrogênio, e depois essa ligação hidrogênio-oxigênio vai ser quebrada, formando esse álcool primário. Esse mecanismo é bem simples. O que complica mais é na parte que eu vou chegar daqui a pouco de éster e ácido carboxílico. Só que sempre acontece a mesma coisa. Ligação, esse hidrogênio vai ser ligado ao carbono da carbonila, desfazendo a C-O. Depois, como isso aqui ele é menos instável, está mais eletronegativo, ele está precisando de elétrons de qualquer jeito, de próton para se estabilizar, ele vai pegar o próton da água e formando o álcool primário. Nesse caso agora, ele vai formar um álcool secundário, porque aqui é uma cetona. E vamos lá. Mesmo caso. O Lá, esse daqui, vai liberar o próton para o carbono da carbonila, desfazendo assim a ligação C-O. Aqui já tem o hidrogênio ligado, certo?
Agora, esse íon alcóxido, ele não é estável, vai querer se estabilizar. Se estabiliza com o quê? Com um hidrogênio, que ele vai pegar de quem? Da água, que está no segundo membro da reação, formando o álcool secundário aqui. Já vai acabar? Não, tá muito rápido. Era para ter preparado mais coisa. Volta lá, por favor. Ah, tá. Beleza. Entendi. Valeu. Sim, nesse caso agora vai formar o quê? Um álcool secundário também. Agora ele vai usar como a NaBH4, borohidreto de sódio, com o metanol como fonte de próton. Mesmo caso, o borohidreto vai liberar um próton para cá, desfazendo o carbono da carbonila. Vai formar um íon alcóxido, que não é estável, vai se estabilizar com o quê? Com o hidrogênio da hidroxila do metanol, formando o álcool secundário. Fica muito rápido, velho. Tem muita coisa estranha. Sim. Mesmo caso, aqui é um aldeído. Vai formar o quê? Um álcool primário. O lá, faltou um mais aqui. Sim. Vai se ligar, esse hidrogênio aqui que está ligado no alumínio, vai se ligar ao carbono da carbonila, desfazendo o C-O, formando um íon alcóxido, que não é estável, se estabiliza com próton, vai pegar o próton da água, formando o álcool primário. Agora é o caso de éster. Você passou muito rápido. Ana, volta um pouquinho. Beleza? É porque o mecanismo se repete. As etapas se repetem. Ok, pode passar. É só pra gente poder tirar print mesmo. Eu vou mandar no grupo. Eu não mandei para não ter spoiler. Pronto. Agora essa aqui é uma função éster. Com éster, a gente tem que usar o excesso de lá. E por que a gente só usa o lá? Porque ele é mais reativo. Então, ele é mais seletivo para a reação. Ele só acontece com ésteres e com ácido carboxílicos. Ou seja, elementos, reagentes que tenham dois oxigênios na sua composição. E com o lá, não. O lá ele não pode reagir porque ele é menos reativo do que o borohidreto. O borohidreto de sódio é menos reativo que o lá. Ou seja, então ele pode reagir com qualquer um, menos com éster e ácido carboxílico. Mesma coisa. Esse hidrogênio aqui vai se ligar ao carbono da carbonila, desfazendo a ligação C-O, formando um íon alcóxido. Só que agora, como ainda tem lá na reação, esse alcóxido vai tirar esse etóxido aqui. Como é que eu vou tirar esse etóxido? Refazendo a ligação dupla. Quando ele refez a ligação dupla, esse carbono aqui vai estar com a carga formal -1. Então, ele vai precisar de sair um para se estabilizar. Formando esse aldeído aqui. Agora, acontece o mesmo processo. O lá libera um H+, para cá, desfazendo a ligação dupla. Formando um alcóxido, que ele se estabiliza com o próton, que ele pega o próton da onde? Da água. Formando o álcool primário mais o etanol. Porque o etanol vem daqui. Que vai ter mais uma reação com outra molécula de água para estabilizar o etóxido que foi formado aqui. Entenderam o que é que eu repita? Eu quero que repita. Começar do começo. Vamos lá. Mesmo processo. O lá
LAH, libera um próton para o carbono da carbonila. Quando esse próton aqui é ligado nesse carbono, a ligação dupla é desfeita, formando um alcóxido. Agora, para estabilizar esse alcóxido, como tem muito lá na reação ainda, essa carbonila vai ser refeita, retirando esse grupo abandonador, que vai ser o etóxido. Aí vai ter só agora esse aldeído. Ele saiu de um éster para um aldeído. Agora, o mesmo mecanismo no começo. O hidrogênio do lá vai se ligar ao carbono da carbonila, desfazendo a C-O. Depois, o alcóxido formado, ele vai se estabilizar pegando um próton da água, formando o álcool primário, que veio desse aldeído, mais o etanol, que veio desse etóxido, que vai se estabilizar depois com outra molécula de água para formar o etanol. Certo? Eu acho que sim. Certo. Pronto. Alguém me diz o que vai formar aqui? O boro-hidreto de sódio vai reagir com esse carbono aqui do éster ou carbono da acetona? Quem responder certo ganha 0,00000000001 na próxima correção da lista. Eu comecei fazendo um mecanismo com esse carbono perto do éster. Mas como eu falei, é o NaBH4. Ele não reage com éster, só reage com cetona. Para reagir com um éster, tinha que ser o lá. Porque ele é mais reativo e ele é mais seletivo. Não vai ganhar 0,0000001. Ô, Alan, então quer dizer que nesses casos que tiver uma estrutura desse tipo, a gente tem que prestar bastante atenção com o que está reagindo. Né? É. Se fosse com lá, ele poderia reagir às vezes com o carbono do éster e o carbono da cetona. Mas como é o boro-hidreto de sódio, ele só reage com cetona. Cetona e aldeído. Vai ser um mecanismo simples. Esse hidrogênio da ligação do boro-hidreto de sódio vai reagir a carbonila, desfazendo a ligação dupla, formando o alcóxido, que se estabiliza com o próton da água, formando o álcool secundário aqui nesse caso, que veio de uma acetona. Eu acho que já acabou. Mentira, tá muito cedo. Tem coisa errada aqui. Vamos tirar dúvida, bora? Volta aí um pouquinho. Ô, Alô, nessa questão aí, por que ela se estabilizou com água e não com metanol? Ah, é metanol. Eu esqueci. Eu acho que eu troquei. É o metanol. Tá. Porque estava copiado e colado. Eu só mudei o produto que estava no meio. Dá preguiça de fazer isso, velho. Aqui é o metanol. Vai ser o mesmo caso dessa daqui. Cadê? O carbono do alcóxido vai reagir com o hidrogênio do metanol, desfazendo a ligação. Aqui eu coloquei água porque eu errei. Tem mais alguma dúvida nesse assunto aqui de álcool, na parte de redução e oxidação? Nessa parte eu não sei como ela cobra, porque a partir daí ela já saiu, teve o filho dela, e eu paguei com outro professor. Mas normalmente a prova dela é sempre igual, que ela passa. Tu Ainda tem tá algum pegando- macetezinho pra gente... Assim, por exemplo, eu entendi esse negócio de oxidação e redução, sei fazer os cálculozinhos. Mas na hora de falar, eu confundo muito. Se ele reduziu, oxidou. Tipo assim. É, exatamente. Aqui ele pergunta se ele foi oxidado ou reduzido.
Quando ele oxida, ele fez reduzir. E quando ele reduz, ele fez oxidar. Só que nesse caso, ele perguntou se ele foi reduzido ou oxidado. Isso a gente vê em analítica, mais ou menos. Equilíbrio de óxido e redução. Pronto. Ele pergunta se o material de partida, esse daqui, foi reduzido ou oxidado. Como ele diminuiu, nesse caso aqui, de +3 para +2, ele fez o quê? Ele reduziu. Então, esse daqui foi o agente oxidante. O agente oxidante é o que faz reduzir o material de partida. Se ele perguntar se o que foi oxidado, ou reduzido, ou não fez nada, sempre você vai olhar o estado de oxidação do carbono que ele está falando. Entendeu, Mari? Entendi, valeu. Pronto, agora só de olho, como é que a gente vai saber ele? Eita, Alan, tu vai Olhando- fazer o passo de vergonha, é? Não, todo mundo, vamos lá. Tá cedo ainda, velho. O jogo do Flamengo é 9h30, só. Vamos lá. Nesse caso aqui, só de olho. Esse é fácil, não muda nada, não. Esse daqui. Só de olho a gente vai olhar o quê? O carbono principal e os ligantes dele. Aqui ele tem um C, um H e um O. Aqui ele tem um C, um O e outro O. Ele diminuiu ou aumentou o estado de oxidação dele? Diminuiu? Vamos ver. Aumentou. Porque nesse caso, Velho. quanto mais átomos eletronegativos que tem na molécula, junto do vizinho do carbono principal, ele vai aumentar o estado de oxidação dele. Pronto, nesse caso aqui. Ele tem 2 átomos eletronegativos ligados ao carbono. Aqui ele só tem um. Ainda tem hidrogênio, que ele é menos eletronegativo que o carbono. Então, o número dele vai diminuir. O estado de oxidação dele. E quando tiver dupla, ele normalmente, quando é formado dupla, né? Normalmente ele é oxidado. E quando a dupla é quebrada, ele é reduzida. Mais um macete aqui. Se tiver dupla, essa dupla quebrar, ele reduziu. Se tiver dupla, se não tiver dupla e formar uma dupla, ele oxidou. Pronto, era isso daí que eu tava atrás, tipo um macete pra poder fixar na cabeça. Ó, esse aqui não tem dupla e formou uma dupla. Ele vai fazer o quê? Reduzir ou oxidar. Oxidar, você disse. É só para ver se pegou na cabeça mesmo. Quando aumenta o estado de oxidação. Agora esse. Primeiro você olha a quantidade de átomos eletronegativos que está ligado ao carbono principal. Depois, você olha se a dupla foi quebrada ou foi construída. Nesse caso, ele tem 2 carbonos, 2 átomos eletronegativos ligados ao carbono. Então, ele aumentou o número de oxidação. Então, ele Oxidou. interagir. Tem mais alguma dúvida nesse assunto? Era para eu ter colocado mais questão. Na próxima eu vou colocar 10. Véi, eu tô tendo aula de espectroscopia, né? O professor passa uma lista de 20 questões. 5 questões com 10 alternativas cada. Não, E, tipo, alternativas... Uau! E na prova que ele fez, ele passou uma prova de 10 questões, com uma questão com 20 alternativas. Cada alternativa valia 0,0005. Valia nem a pena o esforço. Eu passei mais de 2 horas fazendo essa lista, só essa questão. E quando eu vi a resposta, valia 0,000 pouco. Era melhor entregar sem fazer. E a gente ainda chora com as provas da Esther. Né, velho? Ela tá uma mãe, sinceramente. Quando ela falou, né, eu perguntei a ela se ela... Como foi as notas, ela disse foi... Normalmente teve nota baixa, mas teve muita nota alta para
para igualar, né? Eu Essa poderia foi a minha ter tirado pelo menos uns 9,5, sabe? Foi falta de atenção, a gente erra muito detalhes. Ó, ela é assim, se você não colocar 1 e 2, ela vai cortar. Pelo menos 0,5. Se esquecer esse menuzinho aqui, aí vai tirar 0,25. Se esquecer uma seta dessa ligação aqui, vai perdendo 0,25. E assim você vai perdendo a prova toda. No caso de vocês da lista de radicalar, eu estava corrigindo ontem. A primeira questão, você tinha que colocar uma ordem tipo crescente, ou decrescente, não lembro. Aí você tinha que colocar o primeiro composto maior ou igual ao segundo composto, e assim. A Esther me falou, não coloque assim, não aceite se alguém se colocarem 1, 2, 3, 4, 5. Não aceite completamente certo. Ela quer do jeito que tá lá, velho. Ave Maria. Aí teve um monte de questão que eu fiz isso. Aí Como era decrescente, começava com o terciário, não era? Eu nem me lembro mais. Era. Por exemplo, tinha aqui um radical aqui. Esse era o mais estável. Aí depois ia para o secundário, depois terciários. Era para colocar assim. Ela é meio chatinha nesse caso. Aí também teve uma questão que era perguntando por que um composto lá não sofria reação radicalar, eu acho. Ou sofria e formava o mesmo produto em qualquer uma das metilas. Era só explicar, porque... Deixa eu pensar aqui. Era... Vou tentar escrever ele. Cadê? Radical eu não sei muito não, mas só que eu tava vendo uma videoaula dela, aprendi o básico. Só para tentar corrigir. Eu acho que era esse composto aqui. Acho que era ele. Ela perguntou por que qualquer um dos radicais seriam formados. Porque aqui tem um CH3, tem 3 hidrogênios iguais. Mesmo caso aqui, e mesmo caso aqui, e mesmo caso aqui. Teve muita gente falando sobre a energia de não sei o que lá, que formava, nem precisava, era só preencher. Teve uma resposta que foi um texto bem grande, sendo que eu só li o finalzinho, que você tinha falado sobre isso. Eu passei o olho assim, você tinha falado, e pronto. Mas é porque aqui tinha 3... os hidrogênios da metila aqui são iguais. Que são 3 metilas iguais. Então, não importa, não tinha regioseletividade. O radical poderia se formar em qualquer um desses hidrogênios. Agora, vocês também têm que ter cuidado na hora de corrigir, né? Porque, às vezes, faltando uma palavra, vocês cortam a questão quase toda. É assim, ela passa o gabarito para a gente. A gente vai anotando tópicos. Por exemplo, 5 tópicos tem que ter na resposta. Se não colocou um tópico desse, você perde 0,2. Aí a gente vai tirando o 0,2 até dar 0. E também tem o caso de muita gente escreve muita coisa que poderia ser resumido em uma linha. Dá preguiça de ler. Sim, mas... Eu não sei a galera. Mas eu já tô começando a escrever muito com medo dela ser detalhista e deixar alguma coisa de fora. Não sei os outros, mas eu já tô fazendo assim. Não, é bom fazer isso. Eu tô falando do meu caso, que dá preguiça de ler mesmo. Mas eu considero tudo. Mas às vezes a gente escreve muito, mas tá certo, né? Então você tem que ler direitinho para ter certeza se tá certo e colocar a nota. Eu vou anotando os tópicos. Um tópico 1, tópico 2, tópico 3. Tópico 4, tópico 5. Se tiver 5 desses tópicos, com a resposta, pelo menos citando ele, tá certo. Se não tiver um, a gente pode até considerar a questão como quase certa, toda certa, né? Depende do humor da pessoa também. Mas normalmente eu tô bem memorado.
Mas cada uma, né? Paula, tu vai passar a lista? Presença. Passei, vou passar. Ela passou quando chegou na sala, que só entrou para isso. Tem mais alguma dúvida nesse assunto de preparação de álcool? Eu acho que essa é a minha última aula aqui. Ainda vai ter duas do Vitor. Eu assino, Por Mário. que tua última aula? Oi? Por que tua última aula? Porque a próxima semana vai ser o Vitor. E depois vai ter mais um, só que vai ser o Vitor de novo. Mas eu acho que eu vou estar com o Vitor nessa última aula, só para dar tchau. Eu vou conversar com ele para saber como é que vai ser. Tendo dúvida nesse assunto? Espero que todo mundo passe. Eu acho que passa. E teve também uma pessoa que mandou o PDF com a resposta, só que o PDF não tinha nada. Um PDF em branco. Tentei abrir de qualquer Eu acho jeito. que isso aí é o seguinte, porque é obrigatório você ter que mandar todas as respostas. Se você não fizer nenhum, você tem que mandar alguma coisa. Senão o arquivo não vai. Aí talvez a pessoa mandou só para Pode ser também. conseguir enviar os demais. E teve gente também que eu vi que na primeira questão, por exemplo, colocou 3 pontinhos como resposta. Não sei se foi erro ou não Porque sabia. a pessoa não sabe, ué. Se a Não, pessoa pode- soubesse, tinha respondido, né? Não, pode ser isso também. Mas só que, tipo, teve gente também que colocou esse caso do PDF, todas as respostas dele no PDF estavam em branco. Eu fui olhar só para ver se era só na questão. Pelo Se menos eu não souber, pelo menos eu tento, para não. pelo menos tentar. Considera muita coisa ainda. E todo ponto é bem-vindo, né? Aquela extra mesmo da prova. Não foi na prova, não foi que tinha uma extra? Foi. Eu jurava que eu ia errar. Acertou E ela? eu não acertei toda, mas tirei 1,7, se eu não me engano. Não sei se valia 1,7 ou valia 2 ou era 1. Parece que foi 0,7. Foi uma coisa assim. É melhor Pelo que nada. menos tirei alguma coisa. Sempre tenta, velho. E também Gente, fala. tipo, toda prova que eu faço dela, eu acho que eu vou tirar 10 e quando eu vou olhar, nunca é 10, é menos. É uma decepção, Parece tudo. cálculo. É! Primeira prova de cálculo na vida, estudei um mês, 30 dias certinho. Nem fui pro carnaval. Aí quando cheguei, fiz a prova, vou tirar 10, vou tirar 10, vou tirar 10. Quando chegou a nota, 2,5, no unificado. Aí eu desisti. Né? E ainda Fiz a foi segunda bem. prova, teve 10. E ainda foi bem, comparando. Foi bem, né? Muito bem, comparando com. É luta, cálculo é luta. Consegui passar, ainda bem. Me livrei do IEM. Não quero mais ver o IEM na minha frente.